Meus amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 15 de janeiro do ano da graça de 2021 e mais uma vez é muito bom começar este dia na vossa proximidade, neste tempo de reflexão. E hoje, amados, eu queria muito abrir o meu coração convosco, até de um ponto de vista mais pessoal, no sentido de partilhar convosco aquilo que, bom, é uma experiência prática em relação àquilo que temos considerado no texto de Tiago. Lembrando as palavras de Tiago que nos últimos dias têm chegado ao nosso coração, saber fazer o bem, saber o que é certo e não o realizar, não o fazer é pecado. Só que é com tristeza, com muita dor, que ontem, como partilhei com todos os irmãos, tomámos a decisão de suspender os nossos cultos presenciais nas próximas semanas, enquanto estivemos nesta situação de contingência decretada pelo governo. E porquê é que este momento se torna particularmente difícil? Porque eu creio não, estou certo, que este é um daqueles momentos em que é muito difícil tomar decisões, em que saber o que é certo é discutível, é questionável. E hoje estamos perante uma daquelas situações em que só podemos fazer uma coisa. Só podemos fazer uma coisa. E tem sido isso que eu tenho procurado fazer. É descansar e depender da graça do Pai. Estamos numa situação em que, do ponto de vista prático da ação, e eu creio que este é um bom exemplo para considerarmos no nosso coração este texto também. Do ponto de vista prático, aquilo que estamos a fazer é difícil definir enquanto pecado ou não pecado. Perante a circunstância. Não estamos a ter uma atitude intencionalmente ou negligente em relação aos mandamentos do Senhor. Mas estamos num ambiente nublado, em que razões se podem levantar para colocar em dúvida uma decisão destas. Por exemplo, e pensando num aspecto prático em relação à situação, o governo não proibiu realmente os cultos presenciais. É possível, é legalmente possível termos cultos presenciais. Mas tivemos algumas vozes sugerindo e orientando no sentido que era mais prudente suspendemos os cultos presenciais. Percebemos que da ordem que foi dada ao governo, a ordem essencial é ficar em casa, não sair. Percebemos que temos uma comunidade também com riscos devido às circunstâncias de idade e de saúde. Há também uma mensagem que é importante partilhar para a comunidade no sentido de responsabilidade perante situações difíceis como esta, mas também, acima de tudo, está o desejo e a vontade e a necessidade de estarmos juntos enquanto igreja para louvarmos o nosso Deus. Tudo isto razões que realmente trazem para esta situação dificuldade em tomar decisões. E eu acho que esta é uma situação realmente excelente para também considerarmos no nosso coração e em sujeição ao Senhor aquilo que devemos fazer. Quando olhamos para a Bíblia e particularmente nos Atos dos Apóstolos, a partir dos Atos dos Apóstolos, mas principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, em que está descrito de uma forma particular a vida da Igreja no início, podemos ter, e temos com certeza, algumas orientações muito práticas para lidar com situações como estas. E, embora implícito, e não seja tão explícito, mas implícito, percebemos que a vida da Igreja, descrita e apresentada em Atos dos Apóstolos, foi obviamente uma vida com dificuldades, também colocada perante situações difíceis de tomadas de decisões, mas há um ambiente, há uma orientação que me norteia e que
foi o que procurámos fazer nestes últimos 2 dias perante esta situação. Quando em Atos 6 a descrição da vida da igreja chega ao ponto em que está descrito que começou a haver, o texto diz, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E, portanto, houve um problema para resolver. O versículo 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E o que é que esta intervenção nos mostra? É que há um grupo de líderes, neste caso os 12, que formavam o grupo de liderança ali da primeira igreja, ali em Jerusalém, no século I, no primeiro século. Este grupo de 12 apresenta-se em grupo para lidar com a situação e traz à comunidade aquilo que o próprio grupo, na sua interação e na sua interdependência, compreendeu ser o melhor. Amados, foi isso que procurei fazer e é isso que procuro fazer sempre. A Igreja tem-nos dado líderes, tem-nos dado homens e mulheres de sabedoria, com experiência, com maturidade, com diferentes diferenças e com diferentes passados, mas todos eles muito ricos e abençoadores. E foi na partilha desta experiência, foi na busca de ouvir o Senhor, primeiramente através da sua ação no nosso coração individualmente, mas depois também juntando aquilo que o Senhor foi falando ao coração de cada irmão da liderança, que chegámos ao ponto de tomar esta decisão. E, amados, esta creio que é uma boa orientação para nós. Sem dúvida nenhuma que a harmonia. E notem, o texto não nos diz aqui que os 12 estavam todos unanimemente de acordo. Mas quando foram à congregação, os 12 levaram um parecer, que certamente consideraram entre eles em oração, em submissão, e o levaram. Mas foi nesta comunhão, nesta união que isso aconteceu. E eu creio que isto é um bom exemplo daquilo que também precisamos de fazer e que procuramos fazer nestes dias. Ouvindo aquilo que o Senhor foi falando, aproveitando, ponho entre aspas esta expressão, aproveitando o investimento de oração de cada um dos irmãos da liderança, cada uma das experiências, cada uma das sensibilidades, cada uma das experiências de dependência do Senhor, e dessa forma tomar uma decisão que é sempre questionável, é sempre muito difícil, que nesta situação nos traz sofrimento, mas que consideramos necessária e à luz do texto o que é certo fazer neste momento. E, obviamente, esta não é uma decisão linear. Sabemos que há outras igrejas que tomaram outras decisões, mas olhamos também para essa realidade, considerando que cada igreja local, nesta situação particular, precisa de considerar nessa expressão local a situação e, portanto, lá está, não há um certo e um errado na tomada de decisão, mas há de facto um buscar da vontade do Senhor e um ouvir da vontade do Senhor neste momento, sabendo que, obviamente, o que o Senhor deseja e nós desejamos também é que possamos estar juntos e possamos louvar e possamos ter comunhão e possamos desfrutar da intimidade e da proximidade tão necessária para nós, mas que nesta circunstância precisa de ser interrompida, com prejuízo imediato, mas que esperamos com benefício no investimento na comunidade, no reino e também no testemunho, numa atitude responsável perante aquilo que é a realidade do nosso país. Amados, precisamos muito de depender do Senhor em todas as coisas. Este é um bom exemplo de como precisamos tanto de depender do Senhor e precisamos
E a paz, amados, que eu sinto neste momento não é pela decisão, mas é por descansar nesse Senhor que estou certo que nos cuidará, que nos sustentará e que nos dirigirá em todas as coisas. E descansando que Ele esteve e estará connosco em todos os momentos. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração, faremos chegar informações, mas vamos manter para esta situação o mesmo modelo que tivemos anteriormente. Vamos disponibilizar o culto, a celebração gravada, para que depois em cada casa os irmãos possam também ter o vosso momento de celebração, mas daremos mais informações entre hoje e amanhã, certamente, e então domingo, querendo o Senhor, estaremos juntos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Precisamos muito de investir em oração em tempos tão difíceis como estes. Que o Senhor de facto tenha graça e misericórdia sobre nós e que Ele dirija todas as coisas. Um forte abraço, meus queridos, e até mais logo, até amanhã, se o Senhor assim o permitir.